Conversar com meu amigo, nosso querido Coronel Tadeu, meu convidado a partir de agora. Coronel, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez, Coronel. Ô, Pitoli, boa tarde para todos vocês, boa tarde para vocês que estão aí no estúdio, para toda a nossa audiência. Hoje, terça-feira, uma satisfação grande, Pitoli, estar contigo. Satisfação é nossa, Coronel, satisfação é nossa. Eu sei da sua luta, Coronel, com relação a essas questões envolvendo a direita, né, a união da direita, mas ao mesmo tempo, a gente está 2 dias bem intensos, né, do ponto de vista dessa união, do agregar. Teve uma fala, Coronel, que eu presenciei em Fortaleza no último domingo, onde Dona Michele Bolsonaro diz o seguinte: não é que a direita vai chegar rachada em 2026, ela vai chegar limpa em 2026. Coronel, o senhor já deve ter visto muito destes que aí estão, né, fantasiados de direita, mas na primeira oportunidade rasgam a fantasia e mostram que são de esquerda, né, Coronel? Pitoli, bom, primeira coisa que eu tenho que falar, né? Não tem como negar, e no mundo político, todo mundo sabe que o Bolsonaro é uma força muito grande ainda nesse país, é uma força grandiosíssima. E você sabe muito bem, né? O mundo é dos espertos, não é mesmo, Pitoli? Coitado dos trouxas, né? Todo mundo quer se pendurar no nome do Bolsonaro. Todo mundo, infelizmente. E a gente, é claro, a gente tem que ter todo o cuidado na política para não ficar fazendo alianças espúrias, alianças que não vão trazer absolutamente nada. Então, gente, vocês que estão me assistindo aqui agora, isso não é só em São Paulo, não. Isso é no Brasil inteiro, nos 26 estados, tem no Distrito Federal. É muito sanguessuga, é muito carrapato que quer colar o nome no Bolsonaro, porque sabe que ele, mesmo enfrentando essas dificuldades, mesmo ele estando, de certa forma, impotente para atuar na política, nesse momento, ele ainda é uma força muito grande. É claro que a situação dele não é nada agradável, ele está recluso dentro da Polícia Federal, praticamente incomunicável, falando com poucas pessoas, mas eu tenho certeza absoluta que em breve nós vamos poder respirar ares melhores. E se Deus quiser mesmo, eu tenho certeza que ele quer, logo, logo o Bolsonaro vai estar com a gente aí nas ruas, fazendo aquilo que for possível, né? Porque a gente sabe que a perseguição a ele é muito grande ainda, ele é muito forte, mas se Deus quiser, ele vai estar com a gente. O fato de Fortaleza, ele praticamente vai exemplificar tudo o que pode acontecer no Brasil para as eleições do ano que vem, gente. Tomem muito cuidado com isso. Olha só, de certa forma, eu vou emitir a minha opinião pessoal aqui. Eu repudio essa aliança com o Ciro Gomes, como também repudio a aliança com o Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Será mesmo que a gente precisa desse tipo de aliança para fazer com que a esquerda cresça em 2026? Será que é necessário a gente ter que carregar a alça do caixão com o diabo e depois ter que ir para o inferno com ele, só para dizer que a direita tem representante? Olha, me corrijam os mais experientes, eu tenho 40 anos de política, mas água e óleo eu nunca vi se misturar. E joio e o trigo se separa ainda no campo, não é dentro do armazém, não. Joio e trigo a gente separa lá no campo para não trazer coisa errada para dentro de casa. Então, as palavras da Michele, elas são muito fortes, parece que vai ter uma reunião agora, 15 horas, vamos ver o que é que vai sair dessa reunião, mas eu, sinceramente, com 40 anos de política, eu sou muito cético a determinadas alianças. Não que nós não tenhamos que fazer aliança, tem que fazer aliança. Em muitos momentos da política, é necessário juntar forças quando a gente tem o mesmo objetivo, são duas alas completamente diferentes, mas que querem a mesma coisa, então elas se juntam em torno de uma ideia, em torno de um ideal, em torno de um objetivo. Agora, ter que fazer aliança em eleição, sei lá, é algo a ser questionado mesmo, é algo para a gente pensar, é algo para a gente avaliar muito bem se isso vai surtir algum efeito. Se tiver algum efeito lá na frente, olha, eu baixo a guarda, rendo glórias, né, e até ajudo a aliança, se for por algo um pouco maior. Mas largar o Eduardo Girão para pegar Ciro Gomes, tá muito esquisito isso. Então,
Então vamos ouvir, o bom político ouve, o bom político negocia. Então vamos ouvir o que é que tem pela frente, qual é essa luz no final do túnel que, sinceramente, eu não enxerguei ainda, Pitoli. Pois é. Coronel Borgo está conosco. Borgo, alguma questão para o nosso querido Coronel Tadeu? Coronel, prazer falar contigo. Forte abraço, meu irmão. Coronel, esse episódio que teve ontem, eu vejo que é até um incentivo, porque muitos parlamentares de dentro da direita, óbvio, a maioria do PL, porque é onde concentra o maior percentual, né, de deputados de direita, mas eu vejo que muitos deputados do próprio PL não se manifestam. Tá? Nós temos, eu cito, porque é da minha cidade, eu sou de Bauru, nós temos o vice-presidente do partido, e aqui eu não quero ser indelicado com o senhor, mas eu trago para mim a responsabilidade por esse apontamento, que o vice-presidente nacional do partido, eu vejo que não entra nessa luta, não posta nada a respeito do presidente Bolsonaro, não faz os questionamentos que seriam pertinentes em relação ao Supremo, e ali muitos outros de direita que entraram ali com a chancela do Bolsonaro, que acabam, por um lado tem o Eduardo Paes, tem o Ciro Gomes, mas também temos dentro da direita muitos que estão ali fugindo. Isso aí não terá reflexo na eleição do próximo ano? A população não está enxergando essa situação, Coronel? Eu espero que sim, Borgo, mas se não tiver, a gente vai ter que avisar, não é mesmo? Afinal de contas, nós estamos aqui para isso, né, Borgo? Borgo acabou de me mandar uma mensagem, inclusive, que está aí em Brasília, e eu estou aqui na cidade de Igaratá, aqui no Vale do Paraíba, fazendo campanha, fazendo contatos políticos, né, Borgo? Mas por que a gente está na rua, Borgo? Por que a gente tem essa bandeira nas nossas mãos e a gente carrega ela para todos quanto é lado? Porque não é de hoje, Borgo. Você está aí o tempo todo em Bauru, na sua cidade, eu rodando o estado, não é? Moro em São Paulo, mas rodando o estado, e a gente está o tempo todo falando da direita e falando de Bolsonaro. Falando da direita e falando de Bolsonaro. A gente tem lado, Borgo. A gente é autêntico. Nós somos honestos com nós mesmos, nós somos honestos com as palavras que saem das nossas bocas e nós somos honestos principalmente com o presidente Bolsonaro, que se tornou um dos maiores líderes desse país. E a gente tem que reconhecer. Quer dizer que só porque ele está preso agora é hora de começar a enterrar ele vivo? É o que eu estou vendo, viu, Borgo? Eu estou vendo muita gente já enterrando o Bolsonaro vivo, rapaz. Isso daí, para mim, entra como se fosse uma facada no peito quando eu vejo essas pessoas se omitindo por todos os lados, né, e suprimindo, deixando de falar, deixando de comentar. Poxa, na eleição de 2022, muitos, Borgo, muitos usaram o 22, fotinho com o Bolsonaro, então, ou seja, estão fazendo o Bolsonaro agora de fralda descartável. Agora que ele está passando por essa dificuldade, joga ele pro lixo, enterra ele pro lixo e esquece dele. Aqui não, Borgo. Aqui não. Eu aprendi na minha profissão que a gente tem que ter palavra e tem que ir com ela até o final da vida. A gente não pode ficar aí que nem um camaleão usando máscara, uma hora põe uma hora põe outra. Eu, sinceramente, se for para fazer política desse jeito, Borgo, eu tô fora. Eu tenho uma máscara só, que é essa pele aqui que a natureza me deu, graças ao meu pai e à minha mãe, e vou honrar esse rosto feio, carcomido aqui, para falar sempre na cara de qualquer um. Eu não sou safado. Eu peguei uma bandeira e vou com ela até o final. Então, eu sei exatamente quem são, Borgo. Tem muitos pelo Brasil afora aí que, em determinado momento, usaram e abusaram do nome do Bolsonaro. E agora estão aí, simplesmente deixando ele de lado. E a gente, Borgo, às vezes a população não consegue acompanhar tudo, porque é tanta notícia na política, é tanta notícia para tudo quanto é lado. Às vezes as pessoas não conseguem acompanhar. Eu sei porque eu conheço você desde 2017, 2018 aproximadamente. Eu sei do seu discurso desde aquela época, quando eu tive a primeira vez aí na rádio com o Pitoli, que deve ter sido em 17. Eu conheço o seu discurso, eu conheço o discurso do Pitoli. Nós três aqui, estamos no vídeo agora nesse momento, nós três aqui nunca mudamos uma vírgula ou um ponto. Nunca pintamos um pontinho de vermelho, uma vírgula de vermelho ou um ponto de vírgula. O discurso é o mesmo. E isso eu admiro em você, Borgo, admiro em você, Pitoli, porque é o que a gente precisa mostrar para essa população. Nós temos caráter e somos acima de qualquer prova. Somos leais,
a nós mesmos, ao Brasil, ao povo e também ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, ao conservadorismo, à direita. E é assim que nós vamos nos manter. Eu tenho certeza que faça sol, faça chuva, caia a faca ou canivete, eu tenho certeza que esses três que estão na tela aqui, que eu estou vendo agora, Pitoli, e Borgo e eu, com certeza nunca mudaremos de lado. Ô, Coronel, o Pitoli ele comentou que o Bolsonaro, que a direita, está preparada até março, né? Que muitas máscaras irão cair e muitos traidores irão aparecer. Por outro lado, veio a dona Michele esse final de semana e disse, olha, a direita não chegará dividida, separada no ano que vem, ela chegará limpa. E aonde que entra uma situação que eu vejo o lado bom, né, o lado cheio do copo, o senhor, por exemplo, é uma pessoa que não entrou direto, ficou como suplente. E é uma pessoa autêntica, de direita, batalhadora, briga pela direita. Enquanto tem outros aí que usaram o nome do Bolsonaro, mas na verdade não defende, não faz nada, não mostra a cara, estão correndo de Bolsonaro numa hora dessa. Esse movimento, tudo isso que está acontecendo, é óbvio, nós não queríamos isso. Nós queríamos o presidente Bolsonaro elegível, disputando a eleição, e presidente do Brasil. Mas não dá para enxergar o lado positivo nesse sentido de acabar separando o joio do trigo, aquelas pessoas que realmente merecem estar na Câmara, como o senhor, tá, que tem legitimidade e deveria ter entrado direto. Deus quis assim, o senhor entrou através como suplente, mas agora com certeza irá voltar. Mas não é interessante para o povo, para ficar bem claro, olha, esse aqui é apoiador do Bolsonaro, ponto. Não quer votar nele, tudo bem, mas pelo menos você sabe que ele é o apoiador do Bolsonaro, e aí com certeza a direita mesmo, raiz, tem mais chance de entrar, Coronel? Isso seria o mundo ideal, viu, Borgo, da política, mas nem sempre acontece isso, nem sempre. Eu fui realmente penalizado durante as eleições de 2022, eu não tive as minhas redes sociais, infelizmente, que tinham sido trancadas, e aí elas perderam todo aquele engajamento. Eu tinha uma situação eventualmente confortável para me eleger, mas sofri um revés muito forte e acabei ficando por 800 votos. Não há problema nenhum. Eleição se ganha, eleição se perde. Mas, Coronel, muito também, porque o senhor, num gesto altruísta, foi defender mais a eleição do presidente Bolsonaro do que sua própria eleição. Eu vi isso aí, nós estivemos juntos na sua campanha, e eu me preocupei muito, porque o Coronel defendeu mais a eleição ou reeleição do presidente Bolsonaro em 22 do que a própria campanha, Coronel. E do Tarcísio, vamos dizer também do Tarcísio. É verdade. Carreguei esses dois nomes para tudo quanto é lado, né? Mas não tem problema nenhum, viu, Pitoli? São lições aprendidas. Na política você pode aprender com o erro dos outros ou pode aprender com seus próprios erros. Eu espero ter aprendido com os meus erros, né? Mas, de qualquer forma, eu sou pré-candidato ano que vem a deputado federal novamente. Está aqui o Borgo também, que também deve ser pré-candidato a deputado federal, e se Deus quiser, tanto eu como o Borgo, a gente vai fazer o que for possível para a gente mostrar para o povo que nós estamos do lado deles. Estar ou não no mandato é uma condição praticamente extemporânea, né? Atemporal. Ora você está, ora você não está. O importante, Pitoli, é mostrar para todo mundo que a gente está nessa luta, que a gente não desistiu de jeito nenhum. Eu tenho falado aqui nessa rádio quase que todas as semanas, já há muito tempo, expondo exatamente as mazelas da política, e é o que a gente vai continuar fazendo. Quando nós estamos aqui, quando a Michele fala em limpar a direita, né, eu vou um pouquinho mais além, eu amplio um pouco esse trabalho. Nós vamos, se Deus quiser, limpar a política, não só a direita. A direita está suja. A direita tem gente que não presta, a direita tem gente que precisa ser expurgada e, se Deus quiser, como o Borgo falou, as máscaras vão cair. Mas a política também está suja. É como o copo d'água sujo, né? Sujo de lama, uma água de terra. Se você quiser limpar o copo, jogue muita água limpa, que uma hora essa água vai se reciclar e você vai ter a água 100% limpa dentro do copo. A política também é isso. Precisamos colocar as pessoas boas na política. Quanto mais pessoas boas estiverem com a gente, melhor será o nosso resultado em 2026, se Deus quiser. Então, gostei muito da frase da Michele. Vamos limpar a direita? Vamos, mas vamos limpar também a política. Agora, Coronel, ao mesmo tempo, a gente tem o presidente preso, né? A gente precisa tratar de anistia, antes de mais nada, entender que a eleição ano que vem sem Bolsonaro é golpe, Coronel. Eu gostei de um adesivo que estão distribuindo aí, que o pessoal tá distribuindo pelas ruas, né? Eleição sem Bolsonaro é claramente um golpe à democracia. Estão tirando
um adversário justamente para não ter trabalho nas eleições do ano que vem. Lamentavelmente, o justo seria o Bolsonaro disputar as eleições do ano que vem com toda tranquilidade, né? Eu espero que isso aconteça. Minhas esperanças não acabaram de jeito nenhum. Minhas esperanças ainda estão vivas, estão muito vivas, né? E até o último dia é o dia da convenção do partido. Até lá, se o nome dele pode ser homologado, pode aparecer de qualquer jeito. Então, vamos tentar. Enquanto houver munição, tem tiro. Enquanto houver tiro, tem guerra. Então, vamos batalhar. É assim que eu aprendi na polícia. E é assim que a gente vai agir também na política, guerreando o tempo todo, porque a gente sabe que na política a gente não tem dia fácil. O último dia fácil foi ontem. O próximo será sempre muito mais difícil e a gente está aqui justamente para encarar um dia após o outro, olhando para frente, seguindo em frente e deixando o passado para trás. Agora, Coronel, eu sei que o senhor não foge de assunto nenhum e vou lhe perguntar. Ontem, Kassab deu uma notícia, uma entrevista para a plateia, para a Claque, e dizendo assim, não, já que querem, eu posso ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Queria ouvir sobre uma eventual candidatura de Kassab para o governo paulista, Coronel. Vai ter dificuldade. Vai ter muita dificuldade, eu não tenho a menor dúvida disso, Kassab, apesar de ser um nome muito forte na política, no quesito articulação, porque ele realmente é articulado e nós não podemos tirar esse mérito dele de jeito nenhum, mas popularidade ele tem muito pouca mesmo, até porque o partido dele é um partido que nunca se posicionou. Ora está do lado de cá, ora está do lado de lá, e nesse momento está dos dois lados. Lá no governo Lula, ele tem lá, acho que os 3 ministérios ainda, até onde eu sei, o PSDB não entregou nenhum ministério. E aqui, por exemplo, num governo de direita, que é do Tarcísio, ele tem também 3 secretarias ou 4 secretarias. Então é um sujeito que ele está jogando dos dois lados. Eu não sei, por exemplo, em Santa Catarina, se o PSD está coligado lá com o Jorginho Melo, não... como é que está a situação dele. Mas, é o que eu falo, em termos de popularidade, é difícil, é um nome difícil de se carregar. Mas, é legítimo da parte dele se postular como candidato a governador, mas, sinceramente, eu acho que vai ser muito difícil alavancar esse nome, a não ser que os principais nomes sejam sacados, né? Na política tudo é possível, tem negociação de tudo quanto é jeito. Se os candidatos que estiverem melhor pontuados em pesquisas forem sendo sacados por conta de articulações partidárias, aí é até capaz de repente, lá na frente, ele virar governador. Mas eu acho que hoje, no atual quadro, e com os nomes que a gente vê circulando, vai ser muito difícil, Kassab ser governador. Perfeito. Coronel, mais uma vez, obrigado por passar por aqui. Boa semana para o senhor, viu, Coronel? Um abraço grande, Pitoli, para você, uma boa semana. Borgo também, uma boa estada em Brasília, bom trabalho para você. Deus acompanhe a todos vocês e um beijo para toda essa nossa audiência aí. Obrigado, Coronel. Querido Coronel Tadeu, conversando todas as semanas aqui com a audiência da Ouro Verde Brasil.